Olá, príncipes e princesas do papai, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu tô aqui para trazer uma reflexão para você. Uma reflexão acerca de você mesmo, acerca das pessoas que estão à tua volta, pra gente não ficar enganado, né, gente? E essa reflexão tem a ver com a fé. Será que você tem a fé que você diz que você tem? Será que as pessoas que estão à sua volta, elas verdadeiramente têm a fé em Cristo que elas dizem que elas têm? E para a gente entender isso melhor, a gente precisa trazer o conceito de fé. Eu vou trazer, claro, o conceito bíblico, porque a gente tem uma vida pautada naquilo que a Bíblia diz. Ela é o nosso manual de instrução. Porém, eu quero começar dizendo que a fé não é. E a fé não é, de modo algum, a mera admissão da existência de Deus. E o que se entende pela mera admissão da existência de Deus? Vou dar exemplo. Muita gente fala, eu acredito em Deus. Eu acredito no sacrifício de Jesus na cruz por mim. Diz que acredita. Mas o que de fato sinaliza que acredita? O que de fato sinaliza que eu, você, todos nós temos fé em Cristo? E aí é onde eu quero entrar no conceito bíblico. Paulo, na carta dele de Hebreus, diz, no capítulo 11, logo no primeiro versículo, que a fé é a certeza, não é a dúvida, é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção dos fatos que não se veem. A fé, ela não está pautada naquilo que eu falo. Ela não está pautada naquilo que eu vejo, nem que eu ouço. Ela não está pautada na minha carne, em nenhum sentido, em nenhuma função da minha carne. Ela está pautada em coisas além. A fé, ela não tem a ver com as circunstâncias que eu estou vivendo. A minha fé, ela tem que ser única, independente das circunstâncias que eu estou vivendo. É isso que vai aferir se de fato eu tenho fé. E a Bíblia, ela é fenomenal, porque é o nosso manual de instrução e ela se testifica. Um texto daqui de Paulo aos Hebreus vai ser testificado, complementado, corroborado num texto lá de Tiago. Tiago, no capítulo 2, ele diz que a fé sem obras é morta. Então, quer saber se de fato você tem fé? Quer saber se de fato as pessoas que te cercam e dizem que são cristãs, que têm fé, de fato são? Observe o fruto, o seu fruto e o fruto das pessoas. E o que são obras? O que é fruto? Não é, gente, o que a gente faz na igreja, quer dizer, não é somente o que a gente faz na igreja, o assistencialismo que a gente dá, seja em que ministério for. Não é o favor que eu faço a alguém, simplesmente. Como eu já falei aqui, caráter é o conjunto das coisas que a gente habitualmente faz. E refletir um caráter cristão, ou seja, refletir se verdadeiramente eu tenho fé, é através das minhas condutas diárias. Qual é o meu ciclo de condutas? O que eu faço no meu dia a dia? O que as pessoas que dizem pra mim que tem fé fazem no dia a dia dela? Quais são os frutos dela? Ela já agiu assim com fulano, com beltrano, com ciclano. Ela age assim com as pessoas. Então ela tem fé? Que ela diz que ela tem? Como eu ajo? Eu exerço
vários papéis na sociedade. Eu exerço papel de filha, eu exerço papel de marido, de esposa, eu exerço papel de mãe, de pai, de irmão, de irmã, eu exerço papel de líder em algum segmento da igreja, eu exerço um papel de profissional, eu exerço diversos papéis. Mas a minha fé, ela tem que estar refletida em todos os papéis que eu exerço, porque ela faz parte de quem eu sou, não de uma função que eu desempenho. A fé, ela não tem a ver com de eu ir na igreja, ela não tem a ver com escutar pregação, ela não tem a ver. Ela é fortalecida pelo fato de eu ir na igreja, de eu adorar o Senhor, de eu ler a palavra, de orar, de viver experiências com Deus. Ela é fortalecida, mas ela é refletida, ela é manifesta por aquilo que eu faço. E é por isso que Tiago diz que a fé sem obras é morta. Aquele que verdadeiramente crê, aquele que verdadeiramente se arrepende dos seus pecados, das suas mazelas, dos seus erros, existe uma mudança de comportamento. É a metanoia que Paulo diz, né? A transformação da mente. O verdadeiro evangelho, ele transforma o nosso pensamento, a nossa forma de pensar. E quando a gente tem a forma de pensar verdadeiramente transformada, automaticamente vai refletir na nossa conduta. Eu vou dar um exemplo prático. Eu tenho um amigo, eu tenho um namorado, um marido, enfim, qualquer tipo de relacionamento que eu digo que eu confio nessa pessoa. Não, eu confio de olhos fechados. Mas a todo tempo eu tô fiscalizando essa pessoa. Fiscalizando o telefone dela, fiscalizando o trabalho dela, fiscalizando, xeretando para ver se o que ela tá falando é verdade. Então eu não confio nessa pessoa, eu só digo que eu confio, mas as minhas atitudes manifestamente traduzem que eu não confio nela. E a fé é assim, não adianta eu falar que eu tenho, não adianta falar que eu sou, se isso não está sendo traduzido manifestamente nas minhas atitudes cotidianas. É importantíssimo que a gente olhe para isso, para nós mesmos e para as pessoas que nos cercam. E aí, quando eu falo até das pessoas que nos cercam, é super importante, porque assim, se eu estou buscando ter intimidade com o Senhor, se eu estou buscando ser uma pessoa melhor, tá crescendo, me santificando, melhorando o nível, me aprofundando cada vez mais em conhecimento, em evoluindo em todos os âmbitos possíveis, eu não posso ficar do lado de pessoas que não façam também isso. Então a gente precisa olhar para as atitudes das pessoas, para as nossas atitudes, refletir e falar assim, isso realmente reflete um caráter cristão, principalmente nós mulheres, porque nós mulheres somos seres extremamente auditivos. A gente se emprenha muito pelo que a gente escuta. Só que a gente precisa entender que o certo seria, né, que ao falar você estivesse sendo verdadeiro ao falar, né, que a gente parte do pressuposto que o que a pessoa está falando de fato é aquilo que ela pensa, é aquilo que ela é, aquilo que ela faz. Só que o que verdadeiramente vai atestar se aquilo que ela pensa, aquilo que ela é, aquilo que ela faz, é a conduta dela. Então, é uma palavra para todos, mas mulheres, se atentem com o que, aí no caso homens, fazem. Se atentem com a conduta, porque nós, seres humanos, nós somos cíclicos, tanto no bom padrão quanto no padrão defeituoso. Se o ciclo da pessoa é um ciclo defeituoso, pare para analisar as atitudes dela, porque aquelas atitudes vão refletir
se a fé dela é verdadeira. Gente, eu não tô falando de sermos irrepreensíveis. Eu sempre falo isso aqui nos vídeos. Que nós somos seres humanos, somos pecadores, a nossa carne tem inclinação para o pecado, então a gente comete erros. Às vezes, diariamente a gente comete erros. Mas eu tô falando de olhar o conjunto das atitudes. No conjunto das atitudes, num cômputo geral, quais são as atitudes daquela pessoa? Quais são as minhas atitudes? Num cômputo geral. Num cômputo geral, as minhas atitudes, as minhas obras, os meus frutos, eles refletem de fato um caráter cristão ou não? É isso que a gente precisa estar atento. A gente precisa estar sempre olhando para nós mesmos, nos readequando e olhando também para as pessoas que estão próximas da gente. A gente reflete as 5 pessoas que a gente mais convive. Com quem que eu estou convivendo? Então, gente, espero que essa palavra tenha sido edificante para você, tenha trazido uma reflexão para você. Vamos refletir a nossa fé em atitudes, em comportamentos. Se eu digo que eu acredito, eu me comporto conforme aquilo que eu acredito. Que nós tenhamos uma transformação de mente, uma transformação de nossos pensamentos, para verdadeiramente refletirmos a fé que a gente diz que tem. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.